tema de hoje está tudo conectado. Existe uma palavra, existe um sentido ou um lugar, um lado em que o Senhor está nos conduzindo hoje. E é esse tema, essa palavra que eu quero ministrar para vocês, compartilhar com vocês agora, para antes de nós irmos para a mesa do Senhor. As crianças já foram? Dodô, então ora lá por elas, por favor. Vamos abrir a Bíblia em Juízes 6. Juízes, depois de Josué, que é depois de Deuteronômio, depois de Números, Levítico, Êxodo, Gênesis. Acharam? Amém? O pastor ainda não chegou lá. Amém. Juízes, capítulo de número 6. Vamos falar de Gideão, um personagem muito conhecido. Gideão, na verdade, Juízes 6, capítulo 6, versículo 11. A minha versão é a nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: Então, o anjo do Senhor, esse é o versículo 11, tá, irmãos? O anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas disse o Senhor: Você pode fazer isso porque eu ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, fale conosco nessa noite. Ilumine, Senhor, o nosso pé, ilumine o caminho que o nosso espírito e a nossa alma possa andar. Conduza, Senhor, o Teu povo, restaura o Teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós vamos falar sobre o tema, da semana, da nossa agenda apacentar, e é: quem é você? Quem é você? Semana passada nós falamos, Deus falando, eu sou o Senhor, que Jesus era Senhor. Pode trazer, Maico. E hoje nós vamos falar, quem é você? Hoje, a palavra do Senhor vem para nós, nos levando a conhecer a nossa identidade em Deus. Nós podemos fazer grandes coisas. Nós temos capacidade de fazer coisas impossíveis. E muitas das vezes nos retraímos de medo.
Muitas vezes pensamos que não somos capazes, ou que as situações são maiores do que nós, ou que não temos força o suficiente para sair de problemas, de situações, de dificuldades. E hoje a palavra do Senhor vem trazendo clareza para nós, o que fazer, o que pensar, o que crer, quando estamos em uma situação dessa. O contexto aqui, no livro de Juízes, vocês conhecem a história. Deus tirou o povo de Israel do Egito, conduziu eles através do deserto do Sinai, até eles entrarem na terra prometida, terra que Deus disse que daria a Abraão e a Isaque e Jacó, a terra de Canaã. Quando o povo de Israel se assentou em Canaã, através da liderança de Josué, eles entraram na terra e Josué dividiu a terra por tribos. E Josué disse, olha, essa parte da terra é da tribo de Manassés, essa parte da terra é da tribo de Naftali, essa parte da terra é da tribo de Zebulon, mas a terra não está vazia, a terra não está inabitada, a terra está habitada pelos inimigos. Então vocês devem invadir a terra, lutar pela terra, expulsar os cananitas, os midianitas, os amalequitas e tomar posse da terra que o Senhor te deu. Ou seja, a promessa da terra não era uma promessa em que haveria posse sem guerra, sem luta e sem batalha. Eles não chegaram na terra e as videiras estavam com uvas grandes, as oliveiras estavam cheias de oliveira, cheias de oliva. Era só chegar, a casa já estava pronta, só chegar e entrar e tomar posse. Não, eles tiveram que guerrear, pelejar. Muitas das vezes nós oramos e Deus nos promete promessas e nós achamos que essas promessas virão a nós de mãos beijadas, em que não haverá lutas, não haverá batalhas, não haverá batalhas em oração, não haverá batalhas às vezes em posicionamento firmes como cristãos, porque os gigantes estão sobre as promessas que são nossas. E nós devemos pelejar na força do Senhor para dominar, para reclamar aquilo que é nosso por direito. Não é nosso porque merecemos, não é nosso porque somos bons. É nosso por direito porque aquele que é dono de tudo nos deu. Por isso é nosso. Só que os gigantes dominam aquilo que é nosso. E nós devemos enfrentar os gigantes. Nós devemos marchar contra as cidades fortificadas dos gigantes e tomar posse daquilo que é nosso. O povo de Israel, eles avançaram, eles batalharam, mas eles não batalharam até o fim. Então existem pessoas que são como o povo de Israel lá no deserto, que quando vê os gigantes querem voltar para o Egito e não pelejam. Tem medo dos gigantes e preferem voltar para a escravidão do Egito ao entrar na terra prometida e pelejar contra gigantes. Então primeiro, olhem se você é esse. Você olha os problemas, olha as adversidades, olha as lutas e você pensa, isso aí é um gigante, isso aí eu não vou resolver em um dia só. Isso aí eu não vou resolver em uma semana, isso eu não vou resolver em um mês, isso eu levarei anos. E eu não sei quantos anos em oração e esperando do Senhor, porque é um gigante. Então, às vezes, nós olhamos gigantes e falamos assim, é demais para mim. Eu achei que seria mais fácil, eu achei que o Senhor já tinha derrubado. E a gente desiste das promessas, desiste das lutas, desiste de orar, de perseverar, de ser cristão, porque a gente vê problemas que a gente não via antes. Faz como o povo de Israel, volta. Outros de nós, outros do povo do Senhor, eles entram na terra prometida. Eles pegam e falam assim, não, eu vou pelejar. E eles lutam, mas
eles não lutam até o final. Eles vencem, eles dão passos e dominam parte do território dos gigantes, mas não fincam a bandeira e expulsam os gigantes por completo. E está dizendo aqui que o povo de Israel caiu nesse problema. Eles avançaram, dominaram a terra, mas não expulsaram por completo os seus inimigos. Eu digo para vocês que todos vocês têm inimigos, sejam inimigos físicos ou inimigos espirituais, sejam inimigos externos ou inimigos internos. Vamos começar com inimigos materiais externos. Eu não sei, alguém de vocês aqui pode ter alguém que te persegue no seu trabalho, alguém que te persegue na sua família, alguém que te persegue na sua vizinhança. É literalmente um inimigo. E eles, o que pode fazer, ela vai fazer para destruir, para te expulsar de onde você está, porque essa pessoa não quer você aonde você está. Tem alguém aqui nessa situação? Tem. Outros de vocês, agora aqui, todos vocês, se não levantarem a mão, não estão atentos. Agora vocês têm um inimigo das almas de vocês. E a Bíblia diz que ele é como um leão que ruge ao seu derredor. Ele é conhecido como Satanás. Ele é conhecido como aquele que é o opositor de todos nós. Então, ele quer te dominar, ele quer te destruir, ele quer te afugentar. Então, já mostrei para vocês 2 inimigos que vocês podem ter. O outro inimigo que todos nós aqui temos é um inimigo interno. E a Bíblia chama ele de paixões e desejos da carne. Esse inimigo, dentro de nós, ele nos afasta do Senhor. Ele nos leva aos prazeres deste mundo, abraçar os prazeres deste mundo e nos afastar do Senhor. Ele nos leva a dominar, a estar em um terreno mundano e abandonar o terreno espiritual. Todos nós temos esses inimigos. Então, esses são gigantes que vocês têm que se opor. Talvez você vai ter que se opor na sua família, vai ter que se opor na sua vizinhança, se opor no seu trabalho e batalhar contra essa pessoa que te persegue. Pastor, batalhar como? Com faca, com arma, no soco? Não, em oração, em testemunho cristão. É como Jesus enfrentou os inimigos dele, sendo justo e direito, e o Senhor vai te dar a vitória. Mas levante todas as manhãs, pensando, olha, quando eu ver essa pessoa no meu trabalho, ou no domingo, quando eu ver na minha família, ou quando eu abrir o meu portão, e eu ver essa pessoa, pense, é uma batalha. Não é normal, pense nisso, é um gigante, é uma batalha, e você está lutando. Segundo, Satanás, é uma batalha, então nós temos que avançar contra o inimigo, dominá-lo por completo. Já mostrei para vocês aqui então que todos nós aqui estamos em uma luta, em uma guerra, e precisamos batalhar até o fim. Agora entra Gideão. Gideão então, ele estava num lugar chamado Ofra, que era da tribo de Manassés, e eles estavam rodeados pelos inimigos. E nesse momento aqui, o inimigo que oprimia o povo de Israel eram os midianitas. O contexto aqui é um contexto de perseguição. Como o povo de Israel não batalhou até o final, ou seja, não expulsou por completo os povos inimigos, esses povos ficaram entre eles. E quando esses povos se fortaleceram e o povo de Israel descansou, cruzou os braços, pendurou a espada, pendurou o escudo, os povos vieram e se voltaram contra eles. Às vezes a gente tem preguiça de batalhar. Às vezes a gente se cansa.
A gente fala assim, não aguento mais. Anos que eu estou orando de madrugada, anos que eu estou falando, anos. A gente fala assim, não muda, não vai mudar, eu vou fechar a Bíblia e vou pegar o controle da televisão. Eu vou fechar a Bíblia e vou pegar o celular e vou para a rede social. Eu vou fechar a Bíblia, eu vou me dedicar ao meu emprego, vou me dedicar ao meu trabalho, eu vou me dedicar à minha faculdade, eu vou me dedicar às minhas coisas. Eu vou dedicar a minha alegria. Eu perdi a minha felicidade, anos da minha vida orando, batalhando, tentando, sabe o quê? Agora eu vou viver mais para mim. Eu vou viver mais para minha felicidade. E aí a gente deixa o gigante crescer. A gente deixa o gigante treinar. A gente deixa o gigante afiar a espada. A gente deixa o gigante lustrar o escudo. E quando o gigante vê que ele está forte o suficiente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai vir contra você. Ele vai tomar de novo tudo aquilo que você havia conquistado e dominado pela luta, pela oração, pelo trabalho árduo e pela fé. Não existe uma vida sem batalha. E foi isso que aconteceu com Josué, com Gideão. Eles não expulsaram os midianitas. E agora, os midianitas se voltaram contra eles. Mas a Bíblia diz que o Senhor permitiu, porque eles haviam pecado contra o Senhor. O contexto é, o povo havia abandonado os altares do Senhor, havia abandonado a lei do Senhor, havia abandonado o compromisso com Deus, e aí os midianitas vieram para cima. Sabe quando a gente afrouxa a nossa vida com Deus, a gente começa a dar brecha na vida com Deus, aí começa a pipocar os problemas em nossa volta. Problema no carro, problema no trabalho, problema na família, nos relacionamentos, discussões, brigas, doenças. Parece que a gente vai dando brecha e aí os midianitas começam a se levantar à nossa volta. Essa é a realidade. E quando os midianitas se levantam, nós ficamos igual Gideão. A Bíblia diz que os midianitas vinham e eles pegavam a comida que o povo plantava, roubavam as sementes, destruíam tudo. Então vemos aqui Gideão malhando o trigo no lugar de prensar uva. Não sei se vocês já viram, imagine, o lugar de prensar uva é como se fosse uma bacia bem grande, mais ou menos dessa altura. Né? Assim mais ou menos, eles enchem e aí vai pisando a uva, prensando a uva para fazer o suco de uva. Agora, o lugar que se malha o trigo é diferente. O trigo você deve levar ele para um campo aberto, que tenha vento, espalha ele no chão e bate, para que vá soltando o trigo. Uma vez batido, que solta o trigo, pega-se a pá, aquela que Jesus diz que vai pegar a pá e lançar a palha no inferno, mas o trigo vai colocar no celeiro. Vocês lembram de Mateus? Pega-se a pá, chacoalha e joga para cima. Vem o vento e leva a palha e fica o trigo. Então, novamente, bate, solta o trigo, pega a palha, joga para cima, o vento leva. Ou seja, se malha trigo num lugar aberto, se malha trigo em público. Né? Abrindo um parênteses, se vocês me permitem sair da pregação um pouco, quando fala lá em Mateus, então, que a igreja é como o trigo, que o trigo vai ser colocado no celeiro, mas a palha será jogada no fogo. Se trigo se malha em público, então será separada a palha do trigo da igreja publicamente no dia do julgamento. Voltamos agora. Estava ali então, ao invés de Gideão malhar o trigo publicamente, ele levou o trigo para malhar na bacia de prensar uva. Porque ele estava malhando escondido.
Porque se ele malhasse o trigo publicamente, vinham os midianitas e levavam. Aqui nos mostra, será que há situações que a gente tem tanto medo dos nossos inimigos, que a gente se esconde? A gente faz as coisas escondidos de medo, como Gideão estava escondido. Por exemplo, às vezes lá na tua empresa, você tem medo de mostrar o seu potencial, a sua capacidade. Porque tem alguém lá que é contra você e vai achar algo para querer te criticar, apontar o dedo e publicamente te humilhar. Então você tem medo dessa pessoa e você se guarda. Você não demonstra para a equipe ou para aquela pessoa que é responsável, seu chefe, as suas capacidades, porque você tem medo. Você não malha o teu trigo publicamente, você se esconde. Dentro de casa você se esconde. Então aqui, a característica de Gideão é um povo que vive em opressão. É um povo que não sai para a luz, que faz as coisas por trás dos bastidores. Faz as coisas por trás porque tem medo, porque na luz o inimigo vê. Então, esse é o problema. Quando nós não lutamos, quando o inimigo cresce, o inimigo está mais forte do que nós tendemos a viver um cristianismo escondido. Tendemos a viver uma vida cristã que não demonstra para a vizinhança, para as pessoas nos lugares, a nossa fé. E aqui o Senhor está chamando o Gideão para libertar o povo. Ele aparece para Gideão e chama Gideão de corajoso. Assim, você é corajoso. Algumas versões de vocês aí diz varão valoroso, homem valente. Imagine só, ele estava dentro da bacia, escondido, e o Senhor aparece e fala assim, você é corajoso. Eu vi um pastor dizer que o anjo do Senhor, ele fez uma sátira. Ele estava como que zombando, dizendo, ó, corajoso você, hein? Era para estar lá fora. Eu tenho um pensamento diferente. Eu acredito que o anjo falou para Gideão o que Gideão ia ser. Gideão, sabe quando Deus fala para o profeta Ezequiel, olhar e falar assim, o que você vê? Ele fala assim, eu vejo um vale de ossos secos. Deus que mandou Ezequiel profetizar para o vale de ossos secos. Deus estava vendo o vale de ossos secos? Sim, mas e no futuro? O que Deus estava vendo? Então eu vou corrigir vocês. Deus não estava vendo um vale de ossos secos. Deus estava vendo um exército. Deus estava vendo o vale de ossos secos porque o vale estava ali, mas Deus estava vendo o cumprimento da profecia. Deus estava vendo o cumprimento da palavra. Então Deus fala assim, então profetiza, filho do homem. Profetiza. E Ele dá ordem. Então é assim que Deus fala, Deus viu Gideão, mas Deus não estava vendo o Gideão fraco, Deus estava vendo outro Gideão. Deus estava vendo o líder dos exércitos do Senhor. O homem que com 300 homens ia vencer um exército inteiro. Então Deus olha para vocês diferente. Sabe, eu não quero que essa pregação seja só mais uma pregação, irmãos. Posso vir aqui e falar a palavra para vocês. Segunda-feira, amanhã, você pode fazer algo que você nunca pensou, nunca imaginou na sua vida.
Você pode orar, apontar o dedo para uma situação e falar assim: tenha vida aqui, muda isso. O Espírito do Senhor vai tomar você de tal forma, se você vai ser cheio de Deus, e você vai ver dentro dessa semana a situação mudar. A pergunta é: você tem ousadia para isso? Aqui não é igreja que acredita que a palavra nossa tem poder. Não é a igreja que fala assim: olhe, fale, libere palavras positivas para o universo e as coisas virão ao teu favor. Não é isso que eu estou dizendo aqui, não. O que eu estou dizendo aqui é ser usado por Deus poderosamente. É sair daqui hoje com a certeza de que Deus pode derrotar um exército através da tua vida. Que você é um Gideão, que não importa se são milhões, milhares que se levantam contra você, você tem poder, autoridade para mudar a situação que você está passando. Não viva oprimido, não viva cabisbaixo, não passe diante dos teus inimigos olhando para baixo. Não tenha medo. O que o homem pode fazer contra você? Nada, se o teu Deus não te permitir. Nada. Você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Porque essa era a característica de Gideão. O Senhor disse: Gideão, você é forte e o Senhor é contigo. Aí ele não acreditava que Deus era com ele. Mas eu vou voltar nisso depois. Rapidamente eu quero agora ir para Gideão. Gideão olhava para ele e falava assim: olha, eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a menor e a minha família é a menor. Então Gideão olhava para ele e falava assim: eu não tenho recurso nenhum para fazer isso que você quer que eu faça. Você pode estar aqui agora falando assim: pastor, o senhor está falando para mim a minha situação, o meu problema, a minha luta, o meu midianita, o meu inimigo. Mas pastor, isso que o senhor está pedindo para mim é impossível. O senhor não conhece a minha situação, você não está vendo o que eu estou vendo, você não sabe o que eu estou passando, pastor. É impossível. Meu Gideão e minha Gideã, eu sei exatamente o que você está passando. Você é como Gideão, fala assim: eu não tenho recurso, eu não tenho autoridade, o meu inimigo é muito grande, ele é muito poderoso. Sentimos como Gideão. E qual é a lição que nós tiramos de Gideão? Deus diz para Gideão: eu sou com você. Lute com toda a tua força, e eu serei com você. Deus é com vocês, vocês não estão sozinhos. Logo, essa promessa é onde eu quero encerrar com vocês. Diferente de Gideão, nós temos algo que Gideão não tinha. A Bíblia diz que nós, a igreja, estamos em Cristo Jesus. Ele é o nosso cabeça e nós somos o corpo dele. Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura não é só uma vida nova, significa que vocês são uma criatura de uma outra espécie. Outra espécie, irmãos. O que é outra espécie, pastor? Significa que antes vocês eram uma espécie, agora são outra. Imagine só, antes vocês eram um animal, agora vocês são outro. Imagine só, vamos pegar um antílope, ou um cervo, acredito que todos conhecem melhor pela palavra.
Imagine se a Bíblia falasse assim: agora vocês estão em Cristo Jesus e vocês são nova criatura. Antes vocês eram um servo, agora vocês são um leão. Significa que quem está em Cristo é um servo 2.0? Significa que quem está em Cristo é um servo mais purinho, mais santinho, mais bonitinho? Qual é a diferença do servo para o leão? Toda. O Gênesis é diferente, não é? É o que a Bíblia está dizendo. Antes vocês eram uma criatura mortal, uma criatura deste mundo, morta em seus pecados e delitos. Agora vocês são uma nova criatura. Agora o Espírito de Deus habita em vocês e vocês são uma criatura de uma outra espécie. Nós olhamos ao olho nu, o mundano, quem não está em Cristo, a gente não vê diferença. Mas um demônio, um anjo, Deus no mundo espiritual, quando vê o mundano e vê o crente, vê totalmente diferente. Porque nós somos uma nova criatura. É diferente de Gideão, irmãos. Deus habita em nós e nós temos plenitude do Espírito Santo. Gideão só tinha uma gotinha, irmãos. Vocês podem fazer muito mais do que Gideão fez. Sabe, quem aqui é ovelha de Jesus? Levanta a mão bem alto. Ovelha, quem é ovelha? Jesus falou para você: eu te envio como ovelha em meio aos... Quem aqui está no meio dos lobos? Levanta a mão. Que pastor em sã consciência manda a ovelha no meio do lobo? A gente pensa que Jesus nos protege dos lobos, que Ele nos coloca o pastor, nos coloca num rebanho, e Ele nos protege para quando o lobo vier. Sim, Ele te protege dos lobos, mas Ele te envia em meio aos lobos. Ele não coloca você numa redoma espiritual de proteção para que o lobo não venha até você. Ele enche você do espírito dele, ele coloca uma armadura em você, ele coloca a presença dele em você, ele entra em você e ele te envia em meio aos lobos. E quando o lobo olha para a ovelha, o lobo não vê só a ovelha, o lobo vê o pastor nela. E o lobo se afasta da ovelha. Nós somos o único povo no mundo espiritual onde a ovelha espanta os lobos temem as ovelhas. Porque nós avançamos no poder do Senhor Jesus Cristo. Então não tenham medo. Sejam corajosos, sejam fortes. Eu não sei qual é o seu lobo, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei, mas não desista, não pare, lute até o final. Não tire o seu pé da garganta do seu inimigo. Não deixe ele escapar, não deixe ele fortalecer, porque ele vai voltar mais forte. Não é hora de baixar a guarda. Não é hora de pendurar as espadas, não é hora de pensar em desistir. Quem é você? Você é um poderoso guerreiro. Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Não quero deixar só em uma palavra. Eu quero orar. Porque eu não sei. Pode ser que alguém entrou aqui hoje, que há anos vem sofrendo na mão dos midianitas. Há anos não tem paz. Há anos teme se posicionar.
teme lutar. Às vezes você já tentou se posicionar no Senhor, tentou se posicionar na palavra, buscando a Deus, aí se levantaram as perseguições contra você, espirituais, você começou a ver as coisas, sentir as coisas se levantaram contra você no mundo físico, gente te perseguindo, e aí você temeu e foi parando. E aí você vive o seu dia a dia como se essa situação estivesse debaixo do tapete, mas de vez em quando vem o Espírito Santo e dá uma fisgada na sua memória e você lembra que você está em falta, que você parou, que você diminuiu, que você hoje não é aquela pessoa que você era antes. Você era um poderoso guerreiro. Você tirou a sua armadura, você pendurou ela na parede. E você está malhando o trigo no lugar de pisar uvas. O Senhor está te chamando novamente para o fronte de batalha. Como mensageiro, Ele me enviou a cavalo para dentro das cidades, tocando a trombeta e chamando de novo. A batalha ainda não acabou e precisamos de guerreiros. O inimigo ainda não foi vencido por completo. E os exércitos do Senhor precisam de guerreiros. Mas Ele manda dizer: não estamos desesperados de guerreiros, porque a vitória já está garantida. Queremos pessoas que venham celebrar a vitória conosco. Você vindo ou você não vindo, a vitória é garantida. A vitória do exército, não a tua. A sua vitória depende de você se posicionar. A vitória do reino de Deus já está garantida, porque Ele se posicionou, morreu na cruz por nós. Quem quer uma oração? Quem quer hoje voltar para casa, tirar a espada que estava empoeirada, pegar novamente a armadura de Deus, se posicionar, para ouvir o Senhor falar, para ouvir o Senhor direcionar, para ser usado por Deus? Vem à frente, pode se colocar desse lado, que eu vou orar por você.